Vamos lá, pessoal, trazer mais um vídeo aqui, um vídeo que eu considero super importante de um assunto que eu bato aqui toda hora com vocês sobre exercício físico. Até engraçado que eu tive uma paciente há umas 2 semanas atrás, né? Que ela falou que estava me acompanhando aqui no Instagram, no YouTube, e falou: Nossa, como você fala disso, pelo amor de Deus, não aguento mais. Toda vez que eu vejo esse negócio, eu já tiro, porque eu não estou fazendo exercício físico. E é exatamente isso que eu vim falar com vocês, de um artigo super interessante. Vamos lá, vamos diretamente aqui para o artigo. Deixa eu só me aumentar um pouquinho aqui. Que ele fala exatamente disso aqui, ó. Exercício como antídoto molecular. E é lógico que todos os pilares da medicina integrativa eles são importantes, mas se eu pudesse escolher aquele que parece fazer mais impacto, principalmente aí no curto e no longo prazo, estamos falando de exercício físico. E vamos começar por um conceito aqui, que eu aprendi esse conceito com o Dr. Peter Attia, eu já fiz até uns vídeos, principalmente o vídeo de peptídeo a respeito, que eu tirei como fonte um vídeo do Dr. Peter Attia, que ele fala muito sobre o conceito de lifespan e health span. Vamos pensar em lifespan como expectativa de vida, quantos anos você vai viver. E seria essa curva aqui em cinza. Então aqui seria do momento zero, que você nasce, até o momento que você vai morrer, quando essa curva atingir aqui embaixo. E uma segunda curva que ele está falando aqui é a curva do health span, que é a curva de saúde. Então aqui ele está mostrando que em um momento você tem uma dissociação entre a sua idade e a sua qualidade de vida. E o que fica entre a sua idade e a sua qualidade de vida é uma vida sem qualidade de vida. E é exatamente isso que é a zona onde acontecem as doenças. Principalmente aqui ele está comentando das doenças crônicas não transmissíveis, que são elas doença cardiovascular, o câncer, doenças metabólicas e a neurodegeneração. Então, a premissa que a gente tem que buscar não é viver mais, né? A premissa que a gente tem que buscar é viver muito bem o período que a gente tem de vida, se possível, estender esse período, mas sempre com qualidade de vida. E o principal fator, é óbvio que eu vou falar aqui, mas vai uma introdução para esse artigo. O principal fator, qual o fator de risco que está mais relacionado com doença, ou está mais relacionado com morte, ou está mais relacionado com perda de qualidade de vida, é a idade. Óbvio, então quanto mais velho o envelhecimento, quanto mais velho ou quanto mais rápido o envelhecimento biológico é o principal fator de risco para essas doenças ou baixa da qualidade de vida. E aqui mostrando de atividade física, de um outro artigo aqui, ele falando que apenas 15 minutos de atividade física por dia já pode reduzir em 14% a sua mortalidade, e se você for fazer uma média aí, pode te dar cerca de 3 anos de vida. Eu até discuti um artigo aqui, um vídeo há pouco tempo atrás, falando de 5 minutos de atividade física intensa por dia. Nós estamos falando aí em torno de 10% de redução de mortalidade, para você ver a importância. E agora, ele classificou o envelhecimento de uma forma interessante. O envelhecimento não é um declínio de saúde isolado. Ele dividiu esse declínio de saúde em 14 etapas, tá? São 14 formas que o seu corpo passa, ou 14 eventos que o seu corpo passa, que ele caracterizou como envelhecimento. Nós vamos passar pelos 14 e vamos falar aqui, eu vou falar aqui para vocês, o que o exercício faz neles. Vamos começar pelo primeiro e a camada mais profunda de todas, que é o núcleo. O núcleo é a parte da nossa célula que existe o DNA, que é o nosso material genético. E o sedentarismo, ele danifica o nosso DNA, tá? Então, o sedentarismo, músculos pouco ativos, eles produzem, a gente consegue medir nessas pessoas alguns marcadores de oxidação, e esses marcadores, eles vão lá e arrebentam com o nosso DNA, sendo uma das causas do envelhecimento. Além disso, existe na ponta do nosso material genético uma proteína que se chama telômero. E esse telômero, ele protege a extremidade do nosso material genético à medida que as nossas células vão multiplicando.
À medida que isso vai acontecendo, que vão multiplicando, a tendência é esse telômero diminuir. À medida que o telômero diminui, a gente aumenta as falhas aí genéticas. E o que acontece? Alguns tipos de exercício, como exercício de endurance, que é um exercício mais leve durante muito tempo, ou exercícios intensos, intervalados, eles melhoram a atividade da enzima que cuida desses telômeros, então faz um reparo e uma preservação em algo que estaria nos envelhecendo. Vamos para a camada 2. Falar agora não da genética propriamente dito, mas da epigenética. E só falar um pouquinho o que é epigenética para quem não conhece esse termo. O nosso gene tem mais ou menos aí de 22, nosso material genético tem mais ou menos aí de 22, 25 mil genes, que são pedaços do material genético capazes de produzir geralmente uma proteína que vai ter uma função no nosso corpo. Mas não necessariamente esses 25 mil genes ficam ativos e produzindo essas proteínas o tempo todo. Às vezes eles ficam escondidos, às vezes eles ficam expostos para trabalhar. O que faz eu esconder e o que faz eu deixar ele exposto? Um monte de substância química. E as substâncias químicas que eu libero no exercício, como aqui, essas substâncias aqui, eles fazem uma modulação nisso que esconde e que libera. E eu escondo genes que podem ser inflamatórios e prejudiciais, por exemplo, e libero genes anti-inflamatórios. Então, o exercício físico age na minha genética, não muda a minha genética, mas ela faz a expressão da minha genética ser melhor para o meu corpo e isso melhora a questão do envelhecimento. Uma terceira camada aqui, falando de mais alguma dessas características, é a chamada protease autofagia. O que é isso? A autofagia é quando o nosso corpo destrói algumas células. Aqui, ó, vamos pensar que essas células aqui, elas estão meio sem função, ou essas substâncias aqui, existe um lixo acumulado, um lixo metabólico acumulado no nosso corpo. O nosso corpo usa algumas enzimas que destroem proteínas, ou eles pegam essas estruturas, destroem, reciclam e a gente usa novamente esses materiais que estavam nessas estruturas, que antigamente estavam nos fazendo mal, agora podem ser reutilizados para outras funções do corpo. Então, o envelhecimento aumenta esse acúmulo de lixo celular, o exercício físico melhora essa regeneração desse material que era ruim para um material que pode ser utilizado de forma útil. Essa via AMPK, existem as sirtuínas e algumas substâncias que fazem isso que são liberadas com exercício físico. Bom, falando agora de mitocôndria, existe hoje um grande consenso de que se você quer envelhecer com qualidade, você precisa de mitocôndrias e precisa de mitocôndrias que produzam energia. As mitocôndrias são as áreas da nossa célula que produzem energia. À medida que elas vão ficando velhas, essa energia é produzida em menor quantidade ou as próprias mitocôndrias vão ficando ineficientes. E o passei aqui, desculpa. E o que o exercício físico faz com essas mitocôndrias? Elas pegam as mitocôndrias que estão meio velhas e transformam, elas melhoram a atividade metabólica dessas mitocôndrias ou elas conseguem fazer novas mitocôndrias através de algumas vias metabólicas, tá? Então isso seria muito importante para a produção energética do nosso corpo e para a melhora da qualidade e da quantidade das mitocôndrias. Uma outra coisa, existem células do nosso corpo que já estão disfuncionais, quer dizer, elas não têm função útil para o nosso corpo, pelo contrário, elas só atrapalham, certo? Elas, além de não ter função, elas produzem algumas substâncias que nos inflamam, nos oxidam e, de certa forma, nos envelhecem. O que o exercício faz? Destrói essas células e, por regeneração de células-tronco, acabam produzindo outras células e células úteis na questão funcional. Seja elas células para renovar células, sistema nervoso central, massa muscular e etc. Bom, entre as nossas células existem algumas estruturas que dão substância ou que dão aí uma modelagem dos tecidos.
Essas substâncias a gente vai chamar ela de matriz extracelular. Então é como se uma célula tivesse aqui e a outra aqui, esse espaço ele não fica no vácuo. A gente tem algumas substâncias que estruturam o posicionamento dessas células. A gente chama isso de matriz extracelular. O exercício físico também age nessa matriz extracelular, que pode estar, de certa forma, desorganizada, principalmente com o envelhecimento, e através de algumas modulações enzimáticas, eles melhoram essa matriz extracelular, inclusive aí produção de colágeno, produção de substâncias que vão dar uma elasticidade para as células, para os órgãos e para os tecidos. Então a gente percebe que o idoso, principalmente o idoso inativo, inflamado, oxidado, ele tem uma rigidez maior, certo? E essa rigidez pode ser causada também por essa matriz extracelular, e o exercício físico age exatamente aí, suprimindo e melhorando esse tecido extracelular. Bom, outra coisa muito importante. À medida que a gente envelhece, que em inglês se chama aging, né, que a gente vai obtendo idade, a gente aumenta a inflamação. Então, existe um termo em inglês que é inflammaging, que é inflamação, principalmente vinda da idade. E aí a gente consegue medir essa inflamação, e aí seja tanto em pacientes novos ou idosos, a gente consegue ter alguns marcadores inflamatórios. E o que o exercício físico faz? O exercício físico diminui esses marcadores inflamatórios, principalmente produzindo substâncias, inclusive substâncias hormonais. Então, os nossos músculos funcionam como uma glândula hormonal, talvez seja o maior produtor de hormônio do corpo. E aqui alguns exemplos que fazem com que a gente diminua essa inflamação, como eu já havia falado com vocês, e melhore a regulação do corpo, tá? Porque os hormônios eles funcionam principalmente aí como mensageiros químicos do nosso corpo. Além disso, existe uma alteração significativa em algo que hoje a gente fala muito, que é a microbiota intestinal. Então, o que seria a microbiota intestinal? É a quantidade daqueles seres vivos que estão dentro, principalmente aqui representado pelo intestino, porque eu estou falando, lógico, de microbiota intestinal, mas a gente também vai ter microbiota vaginal, microbiota na pele, nos seios paranasais, etc. Mas a gente sabe que a microbiota intestinal é muito importante quando ela está equilibrada, e quando ela está desequilibrada, ela é chamada de disbiose. E quando eu tenho essa disbiose, além de problemas locais ali no intestino, permeabilidade intestinal, isso gera uma inflamação no corpo inteiro, mas existe uma forte correlação entre o intestino e o cérebro, que é o eixo intestino-cérebro. E isso afeta diretamente a nossa mente. Então, pacientes mais idosos, pacientes que fazem pouco exercício físico, ou pacientes que estão muito disbióticos, eles tendem a ter um comprometimento do sistema nervoso central, aí do cérebro, afetando a neuroinflamação, mas afetando também a questão de humor. Pacientes ficam mais deprimidos, etc. Uma forma de melhorar isso, além da alimentação, óbvio, e outros cuidados com a saúde, é com exercício físico. E aqui ele fez uma matriz que eu achei muito interessante, colocando isso que foi discutido, né, um resumo disso que foi discutido, com os exercícios, os tipos de exercício físico que você pode fazer para melhorar cada um desses. E olha que interessante, ele distribuiu aqui em exercícios aeróbicos. Exercícios aeróbicos são aqueles exercícios mais cardiovasculares. Por exemplo, uma corrida, uma caminhada, andar de bicicleta, etc. Exercícios de força, então contra-exercícios são exercícios resistidos, usando peso corporal ou peso de uma academia, por exemplo, e exercícios físicos de alta intensidade e intervalados. São exercícios que você tem uma explosão muscular significativa, por exemplo, 1 minuto fazendo um exercício muito intenso, depois você fica 1 minuto de repouso total ou de forma muito leve esse exercício para ter uma recuperação principalmente muscular e cardiovascular. E aí ele começou a falar qual exercício é melhor para cada uma daquelas alterações que a gente falou. Comprimento do telômero, talvez o HIIT seja melhor. Epigenética e massa muscular, com certeza o de força. Quando a gente fala de inflamação, a gente está falando principalmente do aeróbico, e quando a gente fala de biogênese mitocondrial, a gente está falando dos dois aqui, tanto aeróbico quanto o HIIT.
Então, se você quiser um insight, o aeróbico é o melhor para inflamação, o HIIT direto nos telômeros e força, que é insubstituível, nós estamos falando de ganho de massa muscular e massa magra. Bom, já mostrei para vocês que o exercício físico é super importante, então agora a gente tem que dosar esse exercício. Por quê? Não é diretamente proporcional a quantidade de exercício físico com a quantidade de benefício que você tem. E existe uma relação de dose e intensidade que é individual para cada um, mas a gente sabe que quando você começa a aumentar demais essa dose, ou quando você começa a aumentar demais a intensidade, você entra para um dano oxidativo, inflamatório, fibrose e etc. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de atividade física de alto rendimento, atleta olímpico, maratonista, ultramaratonista, bem possível que a grande maioria destes aí passam dessa dose ótima e vão para uma dose que ele começa a trazer problemas, inclusive, beleza? Bom, uma outra coisa é, quanto mais cedo eu começar a ter essa atitude pró-exercício, mais eu acumulo benefícios. Eu sei que, à medida que a idade vai passando, a gente vai descer uma ladeira. E o que o exercício físico entra? Eu posso ter uma ladeira extremamente angulada e você perder qualidade de vida muito rápido, ou eu posso diminuir a angulação dessa ladeira e você ter a maior quantidade e qualidade de vida possível nos anos que te restam, e é exatamente aí que o exercício entra. Então, se tiver uma pílula ou um remédio que serve para quase tudo no nosso corpo, esse aqui é o exercício físico. Nós estamos falando que ele é anti-inflamatório, nós estamos falando que ele é antidepressivo, que ele é bom para colesterol, ele é antioxidante, ele ativa efeitos genéticos e epigenéticos. Então, é apenas uma atividade que você faz, você pode fazer ela aí pelo menos 3 vezes por semana, 1 hora por dia. Então, somente 3 vezes por semana, 1 hora por dia, e você já pode ter todos esses benefícios metabólicos, genéticos, epigenéticos e etc. Então, se tivesse que colocar regras de ouro aqui para vocês, movimento é super importante. A primeira coisa, saia do sedentarismo, porque à medida que você se movimenta, o seu corpo responde. Segundo ponto, primeira coisa é começar, passou dessa etapa 1, vai para a etapa 2. A gente viu que diferentes tipos de exercício podem trazer diferentes tipos de benefícios. Então, seria muito importante que você conseguisse fazer exercício de força. Então, se você só tiver energia e tempo para fazer uma coisa, exercício de força. Se você tiver energia e tempo para fazer 2 coisas, eu faria força e um HIIT, que é esses intervalados de alta intensidade. Agora, se você quer a plenitude, você faça os 3: aeróbico, HIIT e força. E um terceiro ponto, janela de oportunidade. Quanto mais cedo você começar, mais acúmulo de benefício você vai ter e menos angulada vai ser sua ladeira para reduzir sua qualidade de vida. Então, este é o artigo que eu queria trazer para vocês. Eu acho que é um artigo extremamente interessante no ponto de vista de confirmar aquilo que a gente já fala há muito tempo, mas o que eu queria tocar é principalmente aquelas pessoas que ainda estão sedentárias, procurando alguma pílula mágica, procurando alguma caneta mágica, procurando alguma coisa que vai fazer o trabalho por elas. E aí, minha filha, meus filhos, infelizmente, exercício físico não é essa alternativa mágica, mas saiba que exercício físico é um dos principais pilares da saúde e vão te dar todos esses benefícios. Bom, se você achou interessante se você achou interessante esse vídeo, curta aqui. Se você acha que alguém pode se beneficiar dele, encaminhe para o máximo de pessoas possível, porque você pode estar contribuindo para mudar a vida de alguém, tá bom? Até o próximo.